Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Um abraço para você ligado conosco, são 18 horas, 24 minutos, hoje, dia 16 de janeiro, eu peguei eles de surpresa aqui, porque na live tem hora que não dá para avisar não, viu? Mas eles já estão aqui, Carlos Alberto Alves, Diego Oliveira, para fazer um bate-bola legal, porque o Diego é um jovem promissor, um jovem candidato, pré-candidato a prefeito de Paços. E a bola está contigo, meu amigo Carlos Alberto Alves. Você realmente tem uma imaginação muito fértil nessa questão da introdução, porque habituados aqui, Diego, que com o trabalho que fazemos, tem sempre ali um pré-momento de abertura. E hoje ele pegou aí de surpresa, só não pegou de calças curtas, porque a gente está com a mesa na frente aqui, tranquilo, a gente protege. Mas estamos aqui com o Diego Oliveira, que é pré-candidato a prefeito, e nós vamos, a partir desta quinta-feira do ano de 2020, janeiro de 2020, dia 16 de janeiro de 2020, retomar nas quintas-feiras as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, porque nesse ano é um ano que a discussão sobre os temas da cidade vai predominar nos meios de comunicação, pelo menos deveria predominar, porque é de interesse da comunidade saber que destino pretende se dar aquilo que hoje enfrentamos como grandes desafios que nos permeiam a nós, que somos jornalistas, perguntar, e aqueles que se colocam como pré-candidatos responder e a população analisar. Nossa intenção aqui, Diego, é abrir o espaço com questionamentos que sejam próprios para aqueles que querem enfrentar uma candidatura a prefeito da cidade, no caso, pré-candidatura. Seja bem-vindo aqui entre nós. Obrigado, Carlos, obrigado, meu amigo Marcos Lopes ali. É um prazer enorme estar aqui com vocês e ter a oportunidade, Carlos Alberto, de estar mostrando justamente isso que você falou, que o pré-candidato, ele está no momento do quê? De mostrar, de conversar com o povo, de estreitar o que a gente está pensando com relação ao nosso município. Então, eu fico muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar podendo olhar nos olhos das pessoas que nos acompanham e estar falando um pouco de política, pelo qual eu gosto muito. Você foi um servidor na Câmara Municipal de Paços. Sim. Mas você já teve outra atuação na área pública. Resume um pouco para nós a sua história de vida no que diz respeito ao que você faz, o que você já fez. Carlinhos, é um pouco extenso, mas vamos lá. Com paciência a gente chega. Tranquilo. Carlinhos, eu, desde com 17 anos de idade, eu fui morar no seminário, em Guaxupé, fui seminarista. E lá eu tive a oportunidade de me graduar em História e em Filosofia. E, claro que a gente entra no seminário, nunca, assim, a gente entra querendo ser padre, mas a gente não sabe se vai ser. E comigo não aconteceu. Eu acabei saindo do seminário em 2004, e desde então voltei para Paços. Voltando para Paços, fiz diversas coisas. Trabalhei como mototaxista, vendedor, participei do processo seletivo da SUAP, quando eles estiveram aqui, para ser agente penitenciário. A SUAP é o sistema prisional, serviço público também. E depois me formei como professor. Reassumi minha vocação, minha formação, né, que eu tive, e trabalhei como professor por 10 anos em Paços, em todas as escolas estaduais do nosso município. E essa aí é uma das minhas atuações no setor público, trabalhando como professor. E, nesse período, me formei em Direito também, me formei em Pedagogia, me formei em Gestão Ambiental, me formei em Direito, o qual sou advogado hoje, e também fiz o curso de corretor de imóveis, um curso técnico, que é para tirar o CRESSE, e hoje eu sou corretor de imóveis também. Então, a gente atua numa gama grande de profissões aí, lutando no dia a dia. Como é que você acha tempo ainda para tantas atividades, para poder mesclar essas atividades com as questões políticas? Você gosta de política, você tem uma preferência política, como é que você consegue aliar isso com as suas atividades? Isso é interessante, por quê? Porque a gente, todas essas atividades, inclusive, o Marcos Lopes, trabalho com drone também, né? Piloto de drone. Então, Kelly, tudo isso que eu faço hoje, por ser mais voltado para a área de humanas, a gente está a todo momento ligado com o povo. Então, por exemplo, eu como advogado atendo
Várias pessoas. Eu, como corretor de imóveis, atendo diversas pessoas. Então, assim, nesses atendimentos a gente usa para estar falando daquilo que a gente gosta, que é política. Então, a gente tenta alinhar o laboral juntamente com essa vocação também que eu tenho, que eu gosto muito, da área política, que é falar um pouco dos problemas sociais nossos. Olha, eu vou fazer uma pergunta para você, ligada aí à sua história de vida que você acabou de contar aqui agora, com aquilo que nós sabemos que é a sua opção preferencial com relação à política, Perfeito. de um modo geral, aonde você se encontra hoje. Você tem uma trajetória ligada muito, pelo que você acabou de contar aqui, a uma vida de pessoas que trabalham pela sociedade. Perfeito. E tem atuação social, inclusive como seminarista. E aí a visão dessas pessoas, geralmente, você é um diferencial aqui para mim agora, é mais à esquerda. É ver a população pobre sendo atendida com a ação do Estado, o Estado beneficiando essas pessoas que carecem disso. No entanto, a sua afinidade política, pelo menos que é público para nós, é com o partido do Bolsonaro, um Perfeito. partido de direita que tem o discurso de que dá-se a oportunidade, você se faz. O cidadão tem que se virar para poder ocupar seu espaço dentro de uma comunidade com as oportunidades que o Estado oferece, sem qualquer paternidade, qualquer ação que venha ajudar esse cidadão no momento de necessidade. Como é que você explica essa sua afinidade? A formação com afinidade política. Carlinhos, assim, eu discordo um pouco quando você fala se virar. Eu acho que o intuito também, a direita ela não tem esse viés bruto que você colocou aí. Só que um exemplo, quanto à minha formação, quando a gente se forma em história, filosofia e outras áreas de humanas, não quer dizer que, embora os formadores nossos tenham esse viés ideológico de esquerda, não é que você tem que seguir aqueles passos. Um exemplo, uma coisa que eu defendo muito é que o Estado, eu já tinha até falado isso com você, o que adianta o Estado ser forte se não for para ajudar o mais fraco? Então, eu tenho, embora eu comungo dos ideais de direita, eu tenho comigo o seguinte, o Estado, a função precífica dele é o quê? Ajudar quem mais precisa, cara. Não é assistencialismo, Carlinhos, não vamos confundir com assistencialismo, mas a função do gestor público é o quê? Viabilizar as forças do Estado, as pessoas que mais precisam, entendeu? Esse é meu pensamento. Claro que, assim, muitas pessoas me interpelam e questionam, falam, Diego, mas você é um professor de história, formado em filosofia, você é de direita? Eu falo, sou, por que não? Por que não? Eu acho assim, por estudar a história, que eu vejo o quanto que a esquerda, cara, nunca deu certo. Nunca deu certo. Então, assim, eu não misturo a minha formação pedagógica com a formação daquilo que eu penso. Claro que é difícil para algumas pessoas falar assim, mas como que você diferencia uma coisa da outra? Sendo que é a sua formação. Mas é a visão de mundo, é a vivência que a gente vai tendo, Carlinhos, que faz a gente, às vezes, pender para um lado. Só para você ter ideia, quando eu fiz a faculdade de História, inclusive o grupo meu de WhatsApp da faculdade de História, sou o único de direita. Às vezes pega no meu pé lá que sai até fogo, mas assim, é claro que tudo com respeito, é uma coisa bem ordeira, mas é aquilo que você vai se formando, é aquilo que o conceito que você vai formando durante a vida. O Brasil vive um momento interessante. Até hoje, o que predominou em forças políticas que conduziram o Brasil até hoje, tinha um viés de esquerda. Eu não digo não, eu não diria que é esquerda, mas tinha um viés. Perfeito. E tem algo que manchou essa história. Maculou, né? Maculou, que é a questão da corrupção. Perfeito. No entanto, agora que nós vemos um novo governo sendo dirigindo o nosso país, a gente percebe que esse viés é comum a todos. Carlinhos, tem corrupção, a corrupção é endêmica. É inerente, parece que é inerente à condição. Uma expressão melhor. É inerente ao ser humano e ao ser humano que galga poder. Parece que isso é inerente, parece. Mas, até hoje nós não tivemos demonstração ao contrário. O grande problema que eu vejo, Carlinhos, é o seguinte, que hoje a mal-caratice, parece que os meios políticos, parece que hoje, a hora que você fala em política, a pessoa já associa o político a uma figura da pessoa que vai locupletar do erário público. Então, isso é muito ruim, a gente tem que mudar essa visão. Não é porque a pessoa é política que ela vai fazer coisa errada, pelo contrário, eu acho, por isso que eu falo... Não deveria, por isso que eu aplaudo muito a função hoje do MP, que ele desempenha, frente aos atos públicos,
as pessoas públicas, justamente por cobrar essa probidade. Porque, Carlinhos, a gente tem que entender e parar de achar que o dinheiro público é a farra do boi. A reforma política, é o que eu falo para todo mundo, a reforma política tem que começar de nós que estamos aqui, não esperar de Congresso, não. A reforma política tem que começar de nós, jovens políticos que estamos começando, e dar demonstração de honestidade, porque isso também é obrigação. Não é assim, o Diego é honesto, não, parabéns. Não é parabéns, não. Carlinhos, cara, isso aí tem que ser nato nosso, entendeu? Não pode ter essa cultura mais... Não é vantagem. Não é vantagem, não é vantagem que eu falo assim, a pessoa fala, vê no outro... Dizer que é honesto. É vantagem. Não, isso aí é o mínimo, é a condição mínima. Um exemplo, uma coisa que eu tenho feito, e até em respeito às pessoas, os eleitores de Passos, eu sou ficha limpa. Esses dias no grupo do WhatsApp começaram a falar de alguns pré-candidatos. Gente, em respeito a vocês, que são meus... as pessoas que estão me acompanhando, não fala eleitor porque ainda não pode falar, não se fala eleitor porque nós nem candidatos somos pré-candidatos. Mas em respeito às pessoas que nos acompanham, eu tirei todas as minhas certidões negativas, Justiça Federal, Civil e Criminal, Justiça Comum, Civil e Criminal, e a Justiça Eleitoral, ou seja, nada consta. Isso é o mínimo que eu tenho que fazer, Carlos Alberto, para os eleitores que me acompanham. Isso aí não é vantagem, é o mínimo. Entendeu? Eu acho que falta nisso nos políticos, essa transparência. Eu nada consta. Acabou. Você tem uma história e ela se garante pela busca de documentos que possam te dizer o contrário da sua afirmação. Ela confirma aquilo que você disse que é. Não tem dúvida. A certidão é pública. Qualquer pessoa pode puxar lá. Diego Rodrigues de Oliveira. Diego, nós estamos vivendo em Passos. Eu vou pegar aqui o assunto de Passos para que a gente possa começar a discutir aquilo que é um pleito eleitoral. Perfeito. Você colocou aí coisas importantes, você disse do Ministério Público, e eu não vou nem colocar nada para a gente poder discutir, porque eu acho que o importante agora é a gente pensar na cidade. Sem dúvida. Você já disse que se preparou para isso, até com posturas legais que você tem para provar que tem um nome limpo para ser candidato, uma ficha limpa. E nós estamos até vendo candidatos com ficha suja querendo ser candidatos e amanhã podem ser barrados, mas não é o momento para discutir. Outra coisa também, só te interrompendo, assim, claro que falando as pessoas que estão nos acompanhando, não estou aqui julgando ninguém, cada um sabe de sua responsabilidade, sabe o que passa na vida. Eu estou falando do Diego Oliveira. E outra coisa também, só voltando um pouquinho, que a gente estava falando de direita e esquerda, uma coisa que eu falo para todos, principalmente para os amigos que nos acompanham, cara, isso aí fica para lá, nós precisamos cuidar de Passos, Carlos Alberto. Nós precisamos resolver o problema da nossa cidade. Nós precisamos. Eu estava conversando, Carlos Alberto, a gente vai chegar nisso, mas até antecipando, eu estava conversando com uma amiga minha, até a Marli, lá do Novo Horizonte. Ela estava me falando uns dados da saúde de Passos, que você fala, meu Deus do céu, aonde que nós vamos parar? Carlos Alberto, quanto tempo você acha que é para... você fez um hemograma, um exame de hemograma, para você pegar o resultado, ou até marcar ele, quanto tempo você acha nessa tramitação? Quanto tempo gasta? Se for ligado à questão da prefeitura, você pode demorar até 8 meses. Até um ano. Às vezes tem um ano de gente esperando. Então, assim, é triste. Por isso que eu estou falando. Precisamos voltar para Passos. Diego Oliveira, nós estamos em Passos. Questão do governo federal, hoje, que nem eu te falei, o governo federal, a vantagem hoje do candidato PSL é essa ligação estreita que eu tenho em Brasília. É o que eu estava te falando. Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a qualquer ministério. E rápido. E isso, para Passos, é muito bom, porque isso aí mostra força política e a gente pode viabilizar grandes recursos para o nosso município. Pois é. Começando pela saúde. Nós sabemos que a saúde em Passos, você acabou de dizer, tem gargalos impressionantes. Até falta especialista, falta consulta médica de uma forma mais generalizada, não se busca nenhum enfrentamento a isso, falta remédio, falta situação em que a gestão pública tenha mais recursos. E nós vivemos aqui uma situação em que a saúde é gerida pela gestão semi-plena. Ainda não chegamos na plena. Precisamos ou não implantar a gestão plena? Qual a tua opinião? Carlos Alberto, esse dia eu estava falando até com o doutor Rodrigo Barreto. E o Rodrigo Barreto ele tem uma expertise muito grande na questão da gestão plena. E a gente estava discutindo. E ele falou uma coisa interessante, falou, Diego, passou-se da hora de Passos estar inserido na gestão plena, porque isso vai aumentar a questão do recurso. Ele enumerou várias situações interessantes. Mas, Carlinhos, eu acho que o problema está um pouco abaixo disso, ou um pouco acima, não sei.
o que eu vejo é o seguinte, precisamos fazer, Carlos Alberto, funcionar o que já existe. Passos hoje, esses dias, claro que a gente acompanha as redes sociais e a gente vê algumas postagens das pessoas aí reclamando da saúde de Passos, vemos PSFs abandonados. PSF abandonado. PSF não está funcionando. Carlos Alberto, Tem um da Vila Betim que é histórico. Cara, isso é Não triste tem demais. Então, acabar. como que você vai desafogar uma UPA se não tem um PSF, um programa de saúde da família lá, eficiente? Não tem como. É o que eu falo para todos. Na nossa campanha, provável campanha, nós não vamos prometer nada, Carlos Alberto. Por quê? Prometer nada nos seguintes termos. Nós não vamos prometer em construir mais UPA, nós não vamos prometer de construir não sei quantos ambulatórios. Não, nós precisamos cuidar do que existe. Nós precisamos fazer funcionar essas questões que estão paradas, Carlos Alberto. É isso que nós precisamos fazer. Eu não sou responsável, eu sei também como está o erário, como está o cofre público. A gente sabe que os repasses, de fato, baixaram, não tem dúvida nenhuma. A parte orçamentária, eu falo com propriedade, eu sei como funciona. Só que por isso que eu não vou ser responsável de prometer enganar o povo mais 4 anos. Mas, Diego, você está colocando uma situação, você está assumindo o compromisso de pôr para funcionar o que hoje não funciona. E uma das coisas que seria importante ter para que isso funcionasse era a gestão plena, porque aí a coisa deixa de passar pelo Estado e vem fundo a fundo. Você teria recursos, Perfeito. inclusive para gerenciar esse recurso para atendimento na região, porque Polo é uma cidade polo. Perfeita colocação, Carlos Alberto. Aí, quando você vê a população sentindo falta de equipamentos para a saúde, você tem que ter compromisso com Carlos ele. Alberto, é claro que eu não... É até uma situação triste isso. Minha mãe faleceu há um mês atrás, te falei aqui, e ela foi para a UPA, passando mal. É triste, Carlos Alberto, é triste. A gente que depende da saúde pública, hoje, graças a Deus, eu, no meu caso, desde que eu me tornei professor, a gente tem um plano, IPSENG, enfim. Mas a pessoa que não tem plano, Carlos Alberto, está penando. Está penando, Carlos Alberto. Eu vou te falar um pouco mais. Aí eu discordo um pouco da sua colocação. O plano de saúde é uma exceção num país como o nosso. Não, exceção demais. E o Brasil tem o melhor plano de saúde do mundo, que é o SUS. Concordo. Mas não funciona por quê? Porque é uma questão de gestão. Perfeito. E aí, como fazer isso funcionar? Você já acabou de dizer que tem um plano, fazer os USFs funcionarem, mas e o resto? A população para ser atendida. Você está contando a tua mãe. A tua mãe morreu na UPA? Não. O caso dela se agravou. Ali, ela só passou por lá. E foi para o hospital. Foi para o hospital. Mas teve o atendimento. E a pessoa que morre na porta da UPA? Meu Deus do céu, não gosto nem de pensar. Como fazer com que a UPA seja unidade de pronto atendimento? Não só lá dentro, mas se um médico está vendo alguém falecer ali na porta, ter urgência para atender. Como fazer isso andar? Como fazer essa máquina funcionar? Carlos Alberto, nós estávamos conversando nos bastidores aqui e eu te falei um pouco de força política. Todo mundo sabe também que os repasses são ineficientes às vezes. A gente sabe disso, a gente não se escusa em falar isso. Mas precisamos correr atrás, Carlos Alberto. Precisamos bater em Brasília. Fala assim, o ministro da Saúde, o secretário nacional de saúde, nós temos um problema, nós precisamos viabilizar. Nós precisamos bater no Estado e também falar ao Estado. E o repasse? Cadê? Diego, deixa eu colocar um ponto à tua reflexão. Vai lá. Estamos aqui para refletir, Carlos Alberto. É um papo legal. A questão de colocar, usar como argumento para não funcionamento a questão da falta de recursos é pouco. Sabe por quê? Não, é raso. Concordo com você plenamente. Por quê? Porque o Renato Andrade conseguiu para a Santa Casa, no Hospital Regional do Câncer, 8 milhões de reais por ano lá colocado à disposição. Cássio Soares, depois eu te dou por aí afora, dizendo que fez. Só que esse pessoal está fazendo para a gestão da Santa Casa. É isso que eu vou te falando. Não está fazendo para a gestão do nosso povo. A Santa Casa atende o nosso povo? É claro que atende. Mas é evidente também que o raio de ação dela é para 450 mil pessoas aqui da região. Perfeito. Passos é um detalhe nessa história, enquanto que tem uma UPA que podia ser hospital dia, tem um hospital da mulher inacabado. Quer dizer, o que você pensa fazer com isso? Carlos Alberto, ali é uma situação a ser estudada. Eu não, hoje, confesso não ter uma opinião formada sobre aquele hospital. Até mesmo porque uma das coisas que nós vamos fazer, caso a gente galgue esse cargo, é fazer uma auditoria nas contas do município. A gente precisa saber o que tem, para onde está indo o dinheiro, para onde está sendo escoado o nosso dinheiro. Depois disso, a gente vai ter que montar um plano de ação para, de fato, fazer a coisa funcionar.
É claro que hoje, eu como pré-candidato, você como usuário da saúde pública de Passo, a gente quer ver que lá funcionando, Carlos Alberto. Você tem filho, filha, esposa, você quer ver que lá funcionando, que lá é um anseio da população passense, entendeu? Para mim, que lá tinha que estar funcionando faz 2 gestões atrás. É um hospital da mulher. Então, a princípio, já tentaram virar, houve até uma proposta de ele ser um centro de especialidade médica. Quer dizer, um São Lucas melhorado. O que ia fazer com o São Lucas? E aí? E lá, o Hospital da Mulher, por que não... Quer dizer, é fazer a coisa acontecer, Diego. Mas o detalhe é o seguinte, esse é o desafio do gestor. Que o novo prefeito esse é o desafio do gestor. O nosso prefeito, do jeito que ele... Vou colocar uma coisa para você. As nossas ruas estão intransitáveis. Perfeito. Notório isso, né? E agora, andando por elas, na tentativa de fazer ela ser transitável um pouco, o prefeito estampou a esparramar pó de asfalto nos buracos, sem que seja uma massa. Você andou na cidade... Não, é notório. Carlos Alberto, eu estou andando na cidade toda. E agora? Pediu lá 14 milhões de reais, 17 milhões de reais emprestado da Caixa Econômica Federal para fazer a operação tapa-buraco. O que significa isso? Jogar dinheiro pela janela. Ou você acha que isso resolveria o problema dos tapas-buracos? Carlos Alberto, isso aí é uma faca de 2 gumes, porque é o seguinte, esses dias eu até fiz uma postagem na minha página no Facebook, e uma pessoa falou, Diego, mas é porque a sua rua é asfaltada, por isso que você é contra. Eu falei, não, eu sou a favor de gestão. Vamos fazer gestão. 17 milhões, Carlos Alberto, é muita grana. É muita grana para tampar buraco e asfaltar a rua. Algumas ruas, claro, Carlos Alberto. Hoje, depois disso, eu chamei um amigo meu que ele trabalha ele é engenheiro civil e é especialista em asfalto. Pós-graduado em asfalto. O cara trabalha com asfalto já faz 12 anos. E falei para ele, a gente precisa montar um plano de ação para a gente montar uma usina de asfalto em Passos. Você me ajuda nisso? Eu falei, Diego, vamos sentar. Isso é minha praia. Daí eu falei assim, faz um orçamento para mim de uma usina. E monta as equipes, o que gasta e tal. Resumindo, não vou entrar em detalhes aqui porque a planilha é extensa. Mas ele me afirmou, em documento, que com 2,5 milhões de reais, você faz uma usina com 3 equipes. Com caminhão, com os materiais que necessitam. Entendeu? E outra coisa, isso aí, existe até a possibilidade, claro que isso é uma hipótese, não estou falando, não estou afirmando. O município pode até, quem sabe, vender asfalto para cidades vizinhas. Isso é um consórcio, porque é um exemplo. A usina que ele orçou para mim lá, ela faz 80 toneladas dia. Ela tem capacidade. Carlos Alberto, sabe o que é isso? É muito asfalto, Carlos Alberto. 80 toneladas dia. E aí, no lugar de tapar buraco... Não, detalhe, um exemplo. Você vai chegar aqui na Avenida Arouca, claro que a população vai ficar, não vou falar que vai ficar prejudicada pela acessibilidade, pela mobilidade, mas você vai resolver o problema. Oi. Diego, tem 2 pessoas fazendo perguntas, eu quero até interromper, desculpa aí, viu, Carlos Alberto? O Arnaldo Mendes está dizendo, a população espera anos por uma cirurgia na cidade de Passos, não fiscalizou o dinheiro público que poderia ser investido na saúde pública, o dinheiro do povo hoje, a população está pagando o preço em Passos, pega a visão. Outra pessoa, o Ademir, está dizendo o seguinte, Diego, a ideia da usina é muito importante, mas e a mão de obra especializada? A prefeitura não tem. Veja bem, isso que é o detalhe. Como é que é? Quem? Ademir? Isso. Ademir, muito obrigado. Depois a gente fala do Arnaldo. Muito obrigado pela pergunta e pela sua reflexão. Eu não sei se você conhece bem os setores da prefeitura, mas se você chega na Secretaria de Obras, tem bastante funcionário lá, Carlos Alberto. Tem mão de obra? Tem. Falar que não tem mão de obra é levianidade. Tem sim, mão de obra tem. E mão de obra, para especializar, cara, nós precisamos capacitar. Carlos Alberto, esses dias, eu conversando com um oficial administrativo da prefeitura, faz 10 anos que ele está no cargo. Eu falei, quanto tempo você não faz um curso? Uma reciclagem, um curso de aperfeiçoamento? Eu falei, Diego, nós nunca fizemos. Carlos Alberto, hoje, qualquer empresa privada aí, você faz cursos semestrais de capacitação. Você pega e como que você vai cobrar de um servidor municipal expertise em licitação se o cara nunca fez um curso, nunca se aprimorou? E é isso a nossa intenção, fazer gestão é isso. É investir no servidor. Claro que quando a gente fala em investir, a gente não está preocupado, claro assim, é uma das preocupações, mas a nossa preocupação é investir na mão de obra, na capacitação do servidor. Claro que todo servidor merece, trabalhando com eficiência, com probidade, com compromisso com o município, merece ganhar bem, sem dúvida nenhuma. Mas hoje, o que é o nosso pensamento? O que o Diego Oliveira pretende hoje com os servidores municipais? Capacitação, dar instrumento, condições de trabalho. Hoje o servidor municipal está desmotivado, Carlinhos. Você chega na prefeitura, é notório você ver a desmotivação. Por quê? Está desmotivado.
Você vê que a administração está patinando, não anda. E o que é nosso intuito? É capacitar. O Ademir, a questão da usina de asfalto. Hoje, isso é uma coisa real, isso é o que nós pretendemos fazer, Carlos Alberto. Só que o quê? Mão de obra é capacitar. É a gente qualificar o que já existe. Entendeu? Outra coisa, a gente não precisa ficar terceirizando. Carlos Alberto, você terceirizar a mão de obra para cuidar de asfalto. Cara, isso é insanidade, sendo que nós temos. Está derramando o servidor ali. Então, o meu pensamento é o quê? Capacitação. Que é possível fazer um trabalho da usina de asfalto com os servidores que hoje tem na prefeitura? Eu não tenho dúvida. Capacitado. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Agora, contra o Arnaldo, um abraço. Obrigado pela participação. E eu acho isso. Falta... Arnaldo, você colocou muito bem. Olha, é o seguinte, colocando essa tua visão de como enfrentar essa questão, porque virou novela. Novela triste. Gestão por gestão, sempre se coloca o tapa-buraco como uma operação que resolve o problema. Isso aí é jogar dinheiro fora, Carlos Alberto. Você percebeu que agora... Deixa eu te falar, é jogar dinheiro fora. E outra coisa, é o que eu estou falando. Nós galgando o cargo de prefeito, Carlos Alberto, eu quero fazer auditoria. Dia 2 de janeiro de 2021, nós estamos contratando empresa para fazer auditoria. Eu quero saber para onde está escoando o dinheiro do povo. Era um asfalto? Não, vamos cortar, tem que estancar. Carlos Alberto, nós vamos auditar todas as contas da prefeitura, todos os convênios, todos os contratos. Nós queremos ver para onde está indo seu dinheiro. Por quê? Porque não está tendo... Cara, a cidade está abandonada. Carlos Alberto, no Natal, a nossa vitrine em Passo... É claro que assim, gente, eu ando nos bairros, principalmente no Casarão, onde eu moro. Hoje eu não moro lá mais, mas morei muito tempo, e eu sempre vou lá. O Casarão, esses dias, eu falei, gente, não tem jeito de andar aqui, não. Casarão, de tanto buraco e mato. Mas não é o Casarão, não, viu, Diego? Não, é a cidade inteira. Eu estou dando como exemplo que eu vou muito no Casarão, minha família está lá. Então, assim, Carlos Alberto, é o dever de casa, isso é o básico, Carlos Alberto. É igual a sua casa, você tem que deixar a sua casa pintadinha, limpinha, é o básico. Por isso que eu estou falando, eu, enquanto pré-candidato, e até possível candidato, nós não vamos prometer por quê? Porque a gente quer resolver fazer o dever de casa. Esses pequenos atos é deixar a cidade limpa, é apresentar a cidade. Inclusive, ontem eu postei uma coisa no meu Facebook, um amigo meu me mandou a placa de uma cidade, acho que é Aguaí, fugiu o nome da cidade agora. O prefeito mandou pôr um banner gigante na entrada da cidade, falando assim, ó, empresário, invista em Aguaí. Aqui tem água de qualidade, tem terrenos para vocês investir, e nós vamos dar isenção de impostos. Isso é uma questão interessante que você acaba de colocar, de tocar. Eu ia até te fazer uma pergunta com relação a coleta de lixo. Que visão você tem? Porque nós temos uma coleta de lixo que é a tradicional. Caminhão passa pegando lixo de torto direito. Não estimulamos... Não, isso aí não reflete nada na questão ambiental. Coleta seletiva. É o seguinte, eu falo com propriedade, porque eu quero voltar na tela aí, ó, Leonardo Amaral Serra do Paraíso. Leonardo Serra é gente boa. Professor, hein? Professor de História. Professor de História. Leonardo Serra é um cara bacana. Terceirização e corrupção são tênues. Pesadíssimos. Carlos Alberto... Leonardo, eu nem sei o que é tênue. Para mim é cola, alguma coisa. Tudo. Ô, Marquinhos, eu falo com propriedade, questão do lixo, porque minha formação, sou gestor ambiental por formação. E a tendência nossa, o mundo hoje, a tendência do mundo, a gente está passando por coleta seletiva. A minha esposa, minha cunhada... eu tenho um sobrinho que estuda no Colégio Tiradentes. E lá eles pegam no pé da coleta seletiva da família. E é até bonito, porque as crianças levam muita coisa, levam bem a sério. E a formação é lá? É lá, na escola. E o meu menino, eu tenho um menino de 4 anos que os meninos toma um iogurte, come uma bolacha, alguma coisa. Papai, isso aqui é reciclado. Coloca no lugar de reciclado. Então a tendência mundial é isso. E é isso que nós precisamos fazer, incentivar. Hoje a gente tem, eu vou até mencionar ele aqui, o Coronel Venceslau, eu acho que ele é um guerreiro. O Coronel Venceslau hoje, ele está levando no peito a questão da coleta seletiva em Passos. Eu não sei afirmar se tem incentivo público ou não sei afirmar. Não tem, né? Então, está levando no peito. Ou seja, é de pessoas assim que nós precisamos, Carlos Alberto. Eu, enquanto gestor ambiental, eu quero fazer um belo projeto da questão do lixo. Carlos Alberto, se eu tivesse dinheiro, eu queria montar uma empresa de lixo. Lixo hoje é grana demais. Tem, inclusive, projetos de empresas que vêm atuar na cidade para beneficiar o lixo, para trabalhar a separação daquilo que pode ser reciclado, até com lixo orgânico. Não se perde nada. Não, lixo, deixa eu te falar, não perde nada. Carlos Alberto, hoje, até material de construção civil, se você tem o maquinário apropriado, você recicla. Você dá outra vida àquilo.
Eu não queria entrar nisso, mas já que você falou de empresas, esse dia eu estava conversando com um engenheiro civil amigo meu, ele é muito bom em projetos. E ele me falou que teve uma empresa chinesa que quis se instalar em Passos para reciclar lixo. 80 empregos diretos. Segundo ele, o município não deu nem atenção. A empresa foi embora. Então, assim, Carlos Alberto, eu não quero perder a oportunidade. Claro, é o seguinte, uma coisa que eu sempre prego, a gente não pode esquecer do que nós já temos em Passos. Nós temos grandes empresas em Passos, um exemplo. Nós temos empresas em Passos, assim, que emprega 300 pessoas. Claro que a gente não pode abandonar essas pessoas que já estão aqui, Carlos Alberto. Eu também não sou favorável a dar incentivo a pessoas de fora e esquecer o que nós já temos. Nós temos que cuidar primeiro do que nós temos. Não, Cuidou. O problema sério aqui em Passos é que você tem uma secretaria de indústria, comércio e turismo que não procura, não prospecta, não vai atrás de trazer para Passos indústria ou empresas que queiram gerar emprego e renda aqui na cidade. Que plano você tem para isso? Carlos Alberto, é inconcebível você ter um secretário de indústria e comércio que fique em Passos. É inconcebível. O cara tem que andar. Hoje você tem a FIENG, você tem Fiesp, você tem que bater na porta dos caras e vender Passos. E outra coisa... Secretaria de Indústria e Comércio no Estado, para fomentar, tem um INDE. Carlos Alberto, tem o secretário de Indústria e Comércio, ele é um dos cabeceiras do primeiro escalão do prefeito. Carlos Alberto, outra coisa, claro que ainda não chegamos na parte política. Oi. Uma proposta seria cobrança individual para coleta. Quem produz mais, paga quem produz menos. Isso seria uma possibilidade, Léo. Paga menos e abate a coleta seletiva no IPTU. Não sei se existem mecanismos para isso, mas a tendência do lixo é ser pago para ser recolhido. Perfeito. Obrigado, Léo. Grato pela essa audiência. Visão do Léo, ela é uma visão bem macro. Uma visão macro. Eu acho que o ideal seria isso, Carlos Alberto. Então, assim, claro, muitos os desafios. Não, você tem aí na cidade pessoas vivendo do material reciclável, que vivem uma situação até difícil, estão lá fazendo a reciclagem, que deveriam ter o estímulo para fazer. Recebem por isso, porque elas vão e procuram um atravessador que recebe aquele material. Isso. Porque já até houve aqui em Passos, eu acho que ainda existe, a questão da cooperativa de... Tinha Cocares, né? Cocares. Não sei se ela ainda existe. Eu também não sei afirmar. Mas é uma ideia que valoriza o catador de lixo, como o Léo está colocando, e que é uma visão... Carlos Alberto, você falou uma coisa, você já parou para pensar o tamanho da função social que tem a pessoa que coleta esse lixo? Exatamente. Além da questão pecuniária, cara, o valor social que tem essa pessoa, Carlos Alberto. Ela está tirando lixo da rua. Esses dias, é engraçado, meu menino, o sonho dele é andar no caminhão do lixo. Cara, você já parou para pensar o tamanho da função social que tem que esse cara? Do lixo, que coleta lixo, Mike? Então, assim, cara, são pessoas que talvez são invisíveis aos olhos de alguns, mas que têm uma função social extremamente importante e que tem que ser valorizado. Carlos Alberto, deixa esse povo parar uma semana de coletar lixo aqui em Passos, que rolo que vira. Então, assim, Carlos Alberto, eu acho que a gente tem que ter sensibilidade, o gestor público tem que ter sensibilidade, uma equipe boa, que eu falo para todo mundo. O prefeito, é igual, eu vou citar aqui, eu sou corintiano, pessoal, corintiano, doente, sou corintiano. Isso é um defeito. Não, mais ou menos. Sou corintiano doente, mas eu aplaudo o time do Flamengo. Por quê? Porque, um exemplo, o técnico é bom, o time é bom. Então, assim, ali casou. Então, o gestor ele tem que ter uma visão macro, mas tem que ter um time bom, Carlos Alberto. Pessoas técnicas da área. Uma coisa que eu falo para todo mundo, a questão política, que eu acho que você vai chegar nisso. Eu, Diego do PSL, o intuito e o propósito nosso é não coligar com ninguém. Por quê? Porque eu quero ter autonomia administrativa, Carlos Alberto. Eu quero indicar e montar o meu secretariado. Eu tenho que colocar pessoas técnicas para trabalhar, para dar o respaldo à sociedade daquilo que elas precisam. Tem um dado aí interessante que você coloca agora. Até eu vou perguntar para o Marcos se por acaso está no ponto da agulha aí. Na ponta da agulha, a pergunta, a participação do Gilberto. Tá sim. Grande Gilberto Almeida. Mas só quero, antes de fazer isso, quero deixar a pergunta que quero conversar com o Diego. Relacionada à questão de você estar falando de formar um time, de ir lá e investir com o PSL para ganhar uma eleição e ter independência, não fazer aliança. Perfeito. Aí há uma coisa importante. Primeiro, coligação hoje para vereador acabou. Zero. Não tem mais. Não tem. Para prefeito, possível. Tem. Prefeito você pode coligar aí como fizeram aí com 11, 12, 50 partidos, se você quiser.
E aí a questão de você se viabilizar como candidato, é necessário também que você discute e converse com outras forças. Ou você pensa convencer a população, como o Bolsonaro fez na campanha dele, ser viável com a postura de estar sozinho numa campanha? Olha, essa pergunta sua é de extrema importância, Carlos Alberto. Por quê? Por que o Diego Oliveira, do PSL, nós não vamos coligar? Primeiro, porque quero independência e autonomia administrativa. Primeiro ponto. E outra coisa, a gente viu que coligação hoje em Passos, eu falo em Passos não, coligação hoje não está levando a nada, prova o que está acontecendo com a cidade. A atual administração, ela coligou-se com 11 partidos ou mais, não sei. Carlos Alberto, o prefeito, ele perdeu a governabilidade. Ou seja, ele está refém a partidos políticos, é isso que nós não vamos ter, isso que eu não quero. Então, assim, Carlos Alberto, se depender do Diego Oliveira, do PSL, para me coligar, vender a alma para partido político, nem candidato eu saio. Nem candidato eu saio. Hoje, a postura do PSL, a postura do Diego Oliveira é o quê? É zero de coligação. Claro que, assim, eu preciso de um vice. Talvez o vice seja de outro partido. Mas, dependendo, Carlos Alberto, eu vou sair de chapa pura. Chapa pura e vou mostrar para a população que é o seguinte, eu não vou vender a prefeitura, eu não vou coligar, justamente para quê? Para dever favor, toma lá da cá. Isso nós não vamos fazer. Não vai ter toma lá da cá. Desses dias me perguntaram, Diego, mas é isso, se você ganha a Câmara, como que você vai fazer? Mas é isso que eu falo para todo mundo. Eu rezo todo dia. Eu sou cristão, Carlos Alberto, e rezo para Deus o seguinte, para que Deus coloque para os eleitores paciência, que eleja pessoas que têm o mesmo propósito que eu, sem aquele toma lá da cá, sem vereador que, para votar projeto, tem que dar cargo. É isso que eu falo, Carlos Alberto. Então, assim, a gente ter essa reforma política partindo da gente... Isso acontece na Câmara de hoje? Não sei te afirmar. Não sei te afirmar. Eu estou falando o seguinte, na minha concepção, é isso que eu não quero. Isso é o ideal que eu não quero. Que a gente acompanha a Câmara e algumas coisas surpreendem aí. Então você está vendo o vereador naquele tatibate, batendo no prefeito. Quando é um momento, o vereador se transforma num aliado sem uma grande explicação. E aí nesse toma lá da cá se viabiliza por aí? Assim, Carlos Alberto, eu não sei te afirmar. Não sei te afirmar qualquer questão relacionada a isso. Mas eu, Diego Oliveira, estando como prefeito, zero. Esse dia até uma pessoa veio em mim, me procurou, falou, Diego, se eu te apoiar, você me dá secretarias de esporte? Eu falei, meu amigo, tem no mínimo mais 7 pré-candidatos aí. Procura alguém. Comigo, zero. Não tem isso. Quer me apoiar? Vem porque acredita no nosso propósito e projeto. Do contrário, tem 7 candidatos aí, procura eles, pré-candidatos e procura eles lá. E eles te arrumam cargo. Comigo, não. Carlos Alberto, a pessoa vir me procurar, querendo me apoiar com troca de cargos, já tem não na cara, direto. Quer me apoiar? Vem porque acredita no projeto, porque queremos uma Passos grande, queremos uma Passos ordeira. Do contrário, tem várias opções aí. Dá para ver aí, Marcos, agora o Gilberto colocando para ver se Sim. nós Sim. avaliamos, porque tem a questão da segurança para colocar aqui. Vamos tomar uma aguinha e fazer contato direto de Belo Horizonte. Alô, Gilberto Almeida, forte abraço. Bom, essa semana eu gostaria de continuar algum pouquinho do comentário da semana passada, e em complementação ao que o nosso amigo Carlos Alberto falou, e que, aliás, é muito correto. Apenas eu gostaria de dizer que o candidato, o pré-candidato, para ser julgado, analisado e para merecer o seu voto, ele precisa apresentar propostas factíveis. A gente está cansado de ver por aí, não é só em Passos, isso é uma característica da campanha brasileira, onde as propostas de campanha não são registradas, não existe nenhuma coisa. Existe até algumas situações em alguns países que há uma postura de campanha, futura postura do eleito, mas não é o caso do Brasil. O comentário geral do que eu disse, quando o candidato precisa ver a questão da receita para melhorar a capacidade de investimento do município e para diminuir as despesas e, com isso, também fazer medidas para aumentar a receita, é que essas medidas são, muitas vezes, medidas duras, medidas que exigem enfrentamento. E a gente vê a campanha, eu concordo plenamente com o Carlos Alberto, que a gente não deve aprofundar, ter detalhes, mas nós não podemos mais continuar aceitando propostas completamente desvinculadas da realidade.
É muito fácil dar asas à imaginação, à criatividade, e deixar com que os nossos candidatos prometam tudo, o céu e a terra. De certa forma, o que aconteceu com o que nós estamos vivenciando hoje. Nós temos um prefeito eleito, com um plano de governo aprovado pelas urnas, e esse plano de governo foi executado. E eu falo isso porque participei de um governo que cumpriu 95% das suas propostas. Não sou candidato a absolutamente nada, não tenho atuação política mais. O prefeito da época também não é mais candidato a nada. Mas no governo Nelson Maia, 95% do que foi proposto foi cumprido. E ainda teve a obra da avenida que veio inesperadamente. Foi uma grande obra que mudou o perfil urbanístico da cidade, que incentivou a indústria de produção de confecções. Enfim, o que nós precisamos não é de um detalhamento que o candidato faça, mas ter cabimento às propostas que são apresentadas. Essa história de falar assim, não, eu entrando lá, o dinheiro vai ser melhor aproveitado. Eu entrando lá, blá, 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 eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou fazer parceria, vou discutir com a comunidade. Isso só não basta. Nós não podemos, o eleitor não pode estar farto de ouvir coisas bonitas, maravilhosas. É mais ou menos assim, eu gostaria de ter um carro novo, do último tipo, quem não quer? Olha, eu vou deixar o Diego falar aqui a respeito do que o Gilberto colocou, porque ele coloca uma coisa interessante. E que eu respondi aqui no dia que ele colocou, quando ele dizia que o candidato, o pré-candidato, ou que amanhã vai ser candidato, certo, tem que conhecer a situação orçamentária do município para poder propor despesas no investimento dos PSFs, no investimento da questão do emprego, na questão dos itens de asfalto, tem que dizer da onde tira o dinheiro. Nós fizemos um corte aqui, Marcos, depois nós vamos voltar dali para frente para ver o que o Gilberto coloca de novo. Mas vamos dar esse tempo para o Diego analisar o que ele está colocando e depois também nós vamos fazer um comentário a respeito do que ele disse aí. O Gilberto Almeida faz uma análise bem interessante e plausível. O que o propenso pré-candidato, futuro candidato tem que ter é o seguinte: hoje, Carlos Alberto, o povo tem a informação na palma da mão. Hoje, qualquer pessoa com celular fica sabendo coisa boa e coisa ruim, inclusive fakes, enfim. Na hora que não dá nem para separar o que é verdade. Então é claro que a pessoa tem que se policiar e procurar as fontes. Mas hoje, o eleitor, ele tem informação na palma da mão. Então, o pré-candidato, o futuro candidato, ele tem que ter uma proposta exequível. Por quê? Porque não dá, é questão orçamentária. Caso a gente chegue na prefeitura, eu tenho que entender que a previsão orçamentária do ano que vem já vai ser votada esse ano, ou seja, eu vou estar engessado no que já foi convencionado esse ano. Né? Já votou. Não, vai votar ainda, né? É claro que a gente está... Para o ano que vem. Tá certo. Entendeu? Esse ano, exemplo. Falei bobagem. Do ano passado. Então, o administrador ele tem que ter consciência que o orçamento que ele vai usar em 2021 já está engessado, já foi discutido esse ano para valer ano que vem. Então, se a pessoa não tiver um mínimo de conhecimento do que diz respeito ao orçamento público, cara, ele vai fazer besteira. E detalhe, vai preso. Porque hoje é o seguinte, as pedaladas ou os manejos... sem haja margem para isso, acaba gerando... Incorre em improbidade e o cara vai se responsabilizar. E detalhe, os atos públicos, os atos administrativos, eles são imprescritíveis. Ou seja, o administrador público, ele fez algo ilícito aos olhos da lei pública, tanto da lei de responsabilidade fiscal, da lei de improbidade administrativa, daqui 20 anos, o MP pegou lá e falou, peraí, o que esse cara fez? Vai ser processado, vai ser denunciado, aliás. Então, assim, o administrador público hoje, a pessoa que pensa em ser candidato a algum cargo eletivo, ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Mas, de qualquer forma, você, como pré-candidato a prefeito, tem que ter visão sobre aquilo que é importante. Claro! Na questão da segurança, fala-se muito na formação de uma guarda municipal. Você acha possível isso? De onde você conseguiria recursos materiais e de que forma poderia ser implantado, se for o seu pensamento a favor? Carlos Alberto, o que eu penso, a minha opinião formada sobre isso,
é que Passos voltou a estar no cenário dos homicídios aí, inclusive homicídios bárbaros, né? Isso. E que está aterrorizando a cidade de novo, assaltos, arma armada, enfim, várias questões no que se diz respeito à segurança. Duas coisas com relação à segurança. Passou da hora de termos lideranças políticas em Passos para trazer a região da Polícia Militar para cá. Passou da hora de nós termos uma região da Polícia Militar aqui. Por quê? Teremos mais efetivos, mais viaturas, mais ostensividade da polícia na rua. Então, assim, isso é um ponto que tem que ser discutido. E isso é um ponto que tem que ser discutido e é um ponto que compete ao governo do Estado fazer. Por isso que eu te falo da força política. E outra coisa, estrutura. Nós temos um dos maiores batalhões da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em estrutura. Peraí, você está falando uma coisa interessante. Nós temos força política, não temos? Nós não temos um deputado estadual, o Cássio Soares não é o deputado que poderia estar brigando para colocar essa regional da Polícia Militar aqui em Passos? Mas daí, claro que você me interpela, eu estou te fazendo retornando a pergunta. Está fazendo? Eu não estou vendo. Não, eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Por isso eu perguntei. A resposta é minha, eu não estou vendo. Porque, assim, o que nós precisamos em Passos hoje é dessa força política para quê? Gente, Passos é o polo regional. Carlos Alberto, esses dias a gente tem um trabalho com o GAPOP e a gente estava vendo a atuação do GAPOP. E isso dá para a gente balizar e ter uma percepção de quanto Passos é forte regionalmente. O GAPOP atende mais de 50 cidades. Pessoas que vão lá no GAPOP. É aquilo que nós falamos aqui no começo, são mais de 450 mil pessoas. Carlos Alberto, somos um polo diretamente do câncer. Somos um polo regional e nós não podemos perder o resgate dessa nossa vocação. Por isso que eu falo que temos que ter um prefeito, o quê, Carlos Alberto? Que não fique sentado na cadeira, que vai atrás, corre atrás em Brasília, vai em Belo Horizonte, corre para cá, para lá, para quê? Não pode ficar inerte. Nós somos um polo regional. Passos tem tudo para dar certo. Carlos Alberto, cidadezinhas pequenas da nossa região, está despontando. Ou Extrema até 5 anos atrás, 6 anos atrás, era uma cidadezinha pequenininha lá no bico de São Paulo, no bico na fronteira de São Paulo. Hoje Extrema é um dos grandes, está se tornando um polo tecnológico. Várias empresas estão investindo lá. Então, Carlos Alberto, nós precisamos, inclusive na questão ambiental. É um exemplo para todo o Brasil, o que eles implantaram lá em termos de produção de água. Justo, Carlos Alberto. Por isso que eu estou te falando, cidades menores, Carlos Alberto. Está indo, por que Passos não vai? Por que Passos não vai? Nós temos tudo aqui. Nós temos tudo, Carlos Alberto. Falta vontade de correr atrás. É isso que eu não consigo entender. Por que Passos ainda está nessa inércia? Aqui a gente vive de milagre, parece, Carlos Alberto. Você respondeu a uma parte da pergunta com relação à segurança. O Estado pode contribuir para melhorar o efetivo. Claro. Mas, e com relação à possibilidade de uma guarda municipal? Guarda municipal é o seguinte. Algo importante ou não? Não, claro, tudo é para somar. Guarda municipal, só que, gente, o pensamento do Diego Oliveira com guarda municipal. Eu não quero, se for para montar, Carlos Alberto, uma guarda municipal meia boca. Eu quero montar uma guarda municipal que tenha viatura boa, que seja um apoio para a Polícia Militar, que faça abordagem, entendeu? Que prenda. Que possa usar arma. Que possa. Então, assim, Carlos Alberto, se for... Tem até um determinado tempo que não pode. Eu tenho que dar uma conferida. Eu li o Estatuto de Desarmamento, mas já faz um tempo. O Estatuto de Desarmamento, ele estatui um pouco sobre a Guarda Municipal, mas eu acredito que tem legislação própria específica, que fala a respeito dessa questão do uso. Que não seja arma letal, mas que use um taser. O taser... E Alfenas usa. Então, use o taser, porque o taser é um grande instrumento de mobilização que você pode estar usando, sem dúvida. Então, assim, se for para montar uma guarda meia boca, eu prefiro não montar. Se for cara só para ficar lá na praça olhando o povo, não. Se for para montar, a gente tem que montar uma guarda municipal que atenda a necessidade de segurança pública do município. Que faça uma coisa aí para... nós vamos fazer uma guarda municipal que ela é uma força do município. Uma força do município. Senão, perde o sentido. Voltar a perguntar ao Marcos aqui, Marcos. Tem alguma questão aí colocada pelos nossos acompanhantes aí do programa? Eu estou aguardando o Cássio Cagliari, que fez a pergunta, só que ele fez nos grupos, aí quando faz no grupo, o programa não reconhece para jogar no ar. Ainda tem questão do Gilberto, não tem? E tem também a Sandra que diz o seguinte, o Diego é jovem e está dizendo que ao invés da terceirização, usa-se a mão de obra. Você está indo na contramão do setor privado, que diz e comprova que a terceirização é o caminho? Olha, Sandra, excelente pergunta, Sandra. A questão da terceirização.
eu não sei se você sabe, Sandra, o valor que fica um terceirizado para o cofre do município. A gente precisa fazer gestão. Se eu tenho pessoal que possa fazer, para que eu vou terceirizar? Para que eu vou gastar o dinheiro do município com terceirização se tem... Você não está falando de fazer concurso para poder ter essa mão de obra. Você quer usar o que está aí. Eu quero usar o que tem, porque o que nós falamos foi de usina de asfalto, foi das equipes. Eu vou usar uma mão de obra que já existe. São funcionários públicos que já estão lá. Então, assim, Sandra, é claro que eu entendo, eu até como advogado, milito na área trabalhista, eu até entendo que a terceirização, ela, para alguns setores, sem dúvida, ela atende bem. Só que, para o município de Passos hoje, eu acho que a terceirização está cara. Eu acho que a terceirização está cara. E assim, Sandra, claro que eu não estou indo na contramão, quero que você me entenda e compreenda. Eu quero usar o que tem, para não precisar gastar o dinheiro do município. Embora eu concorde um pouco com a Sandra, que terceirização pode ser útil, a terceirização também não é uma forma, entre aspas, de burlar a lei, porque há um patamar que você pode usar no orçamento para mão de obra concursada, que fazem parte do... Isso é o que está dentro da folha. Carlos Alberto. Aí a terceirização não entra na folha, mas é folha. Mas então, isso gasto com mão de obra. E não é um gasto barato, Carlos Alberto. Não é um gasto barato. Então, assim, isso só onera mais o cofre público. Por isso que eu estou falando, Sandra. Não é que eu estou indo na contramão. Eu quero usar o que tem. Se tem servidor, para que eu vou terceirizar? Esse é o detalhe. Isso é fazer gestão. Diego, Oi. Agora sim o Cássio que fez a pergunta no grupo. E quando faz pergunta nos grupos, o sistema não reconhece para jogar na tela. Ele fez aqui pessoalmente no meu Messenger. Caro Diego, sabemos que Passos gera emprego, mas de baixa qualidade. São empregos que geram no máximo pouco mais de um salário mínimo. A indústria gera empregos de alta qualidade com salário pagos acima de 3 salários mínimos. Não seria a hora de Passos parar de vender produtos in natura e passar a industrializá-los, agregando valor à matéria-prima, caso de café, leite, soja e outros? É o Cássio Cagliari, jornalista. Grande abraço ao nosso amigo Cássio. Cássio, obrigado pela pergunta. Eu acho que isso enriquece muito o nosso debate aqui. Eu acho que isso é salutar, Cássio, para o crescimento do nosso município. Você pega aqui, Cássio Cagliari. Não, pode perguntar para o Cássio. Cagliari, você pega aqui, Passos hoje, nós somos um grande berço leiteiro. Nós temos muito leite. E nós temos poucos laticínios. Por que não vir um outro laticínio grande para a cidade de Passos que possa estar atendendo atendendo isso que ele questionou, que é a questão da fazer queijo, embalar leite, enfim. Isso seria... A China está fazendo isso, né? A China importa a matéria-prima do Brasil, de outros países, faz a manufatura e vende. É lógico que numa escala bem maior. Você pega aqui, o Cássio está... Eu acho que isso é um dos caminhos de crescimento. Essa pergunta que ele fez é um dos caminhos de crescimento. Que a gente usar a vocação que nós temos, que é o café. Não sei se vocês sabem, Passos hoje está se figurando como um grande produtor de grãos. Esses dias eu fui com um amigo aí... soja plantada aí na região? Não, grão, soja, milho, mas soja, só para você ter ideia. Eu estou andando muito por conta dessa pré-campanha, a gente está conversando com vários setores da sociedade. Está gastando sola de sapato. É o que eu tenho, sola de sapato só, e já está descolando aqui. Então, assim, e esse amigo, ele é produtor de soja. Ele falou, Diego, vamos dar uma volta no município para você ver o que está virando o município de Passos com relação ao agronegócio. Carlos Alberto, é gigante. Os grãos que estão sendo produzidos em Passos é de um volume assim que é surpreendente. Muitas pessoas não sabem disso. Então, nós temos grandes propriedades rurais em Passos hoje que já estão produzindo soja. E isso é importante. E chega e vai de encontro isso que o Cássio está perguntando. Você disse uma coisa importante aí, de trazer um grande laticínio para produzir, manufaturar o leite e transformar em industrializado. Mas nós temos aqui uma cooperativa de leite que já foi uma referência, inclusive, para a produção de produtos, quando se uniu à Nilsa. Mas agora parece que a cooperativa anda na encolha. O que fazer para resgatar aquela produção que existia e fazer da cooperativa uma produtora industrializada? Isso é uma pergunta interessante. Que nem você disse, a cooperativa foi uma gigante de Passos. Hoje, o que a gente vê não é bem isso. Mas, primeira coisa... Para quem já captou 200 mil litros de leite por dia... Me falaram, hoje está captando 40 mil? Exatamente. É muito pouco. Eu hoje... sei
Não fui lá conferir. Eu Bom também não. dizer É claro que a gente está nós estamos- vendendo peixe que nos passaram. Mas né? é muito vendedor de peixe com esse valor aí, viu? É. 40 mil. Muita gente falando isso. Carlos Alberto, então assim, e valorizar, uma das coisas, Carlos Alberto, valorizar o produtor. Hoje a gente vê que o produtor quase que empata, Carlos Alberto. Então, assim, se tem uma outra pessoa que está pagando mais, claro que ele não vai, ao invés de preferir a cooperativa, claro que ele vai vender para quem está pagando mais. Outra coisa, eu vou falar para vocês aqui. Uma coisa importante a ressaltar nessa sua resposta. A cooperativa deveria ser a reguladora de preço no mercado. Maravilha. Só que não é. Ó, não sei se vocês sabem disso. Tem um empresário de Passos, ele me procurou, e eu fiquei totalmente assim, estarrecido com o que ele me disse. Ele está montando um laticínio em Passos, na 050, só que a burocracia não deixa o cara crescer. Ele vai de imediato, 60 a 80 empregos diretos. Sabe por que ainda não está funcionando o laticínio dele? Porque a CEMIG ainda não aprovou ligação de luz. Ô, Carlos Alberto, daí o que acontece? Daí fomos na CEMIG, a CEMIG, está ok. Daí foi para o DR, porque como a linha vai passar em cima da rodovia, tem que pedir benção, acho que para nascentes, para não sei quem, para o DR. Daí é a burocracia brasileira. O cara já está esperando há 5 meses e não vai, Carlos Alberto. Ou seja, é no mínimo 100 empregos diretos e indiretos que Passos está deixando de gerar. Por quê? Por conta da burocracia brasileira. Então, é isso que nós precisamos. Um intuito nosso também é o quê? Desburocratizar a prefeitura. Fazer as coisas, os atos administrativos e burocráticos ser mais céleres. Isso nós temos que fazer. Você quer colocar aí a segunda parte do Gilberto, para a gente respeitar a opinião dele, porque se dedicou a nos atender, né? Sem dúvida. Vamos ouvi-lo para... A gente às vezes tem um pensamento diferente e isso enriquece. Eu gostaria de contribuir para esse debate. E com isso ganho o eleitor. São pensamentos às vezes diferentes, mas intenções as mesmas, de ver um mundo melhor, uma cidade melhor. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a questão do juiz de garantia. Eu concordo plenamente com a instalação do juiz de garantia. Eu acho que a ânsia da população brasileira em combater a corrupção pode estar criando um monstro, que é a ditadura do judiciário. É preciso pensar, não ficar preso na questão do Lula. O Lula já foi julgado, de certa forma o juiz de garantia já aconteceu, porque houve um julgamento em primeira instância, depois houve em segunda instância um órgão colegiado e até em terceira instância. Nós não podemos particularizar essa discussão, mas nós devemos sim pensar no cidadão que em algum momento possa estar sendo no Poder Judiciário para fazer justiça. E existir garantias, existir controle do Judiciário, existir uma lei de abuso de autoridade, que a população hoje, contaminada com a indignação contra a corrupção, não está vendo a importância disso, pode amanhã ser vítima disso. Nós devemos ter consciência de que existem, sim, em algumas situações, o abuso de autoridade. Existe, sim, uma falha no momento em que o mesmo juiz que faz a instrução do processo vem a julgar depois contaminado com aquela... Isso é humano, isso não estou falando mal da pessoa nem de ninguém, é genérico. E nós devemos saber que no mundo inteiro existem esses institutos. Então, a preocupação em impedir a ditadura do judiciário, nós estamos vendo que em muitos momentos existem ações da justiça que extrapolam e que invadem os poderes. Isso, muitas vezes, até com as melhores das intenções, isso precisa ser combatido no Estado de Direito. Então, eu concordo perfeitamente com a posição de que é preciso, sim, existir um controle do judiciário, é preciso, sim, evitar o abuso de autoridade em qualquer instância, em qualquer poder, assim como o juiz de garantia é uma forma de fazer cruzamento do pensamento para que haja justiça. E gostaria ainda aqui de fazer um comentário, para não dizer que eu só critico. Ontem eu pude assistir uma entrevista do secretário municipal de Fazenda, Dr. Clever, e
Eu gostaria de fazer aqui um elogio à postura do Dr. Cléber. Inclusive, há um grande fato e feito da administração do prefeito Renatinho Olives, que é a organização financeira da prefeitura. Esse é um ponto muito importante, que merece todos os elogios. O secretário Cléber deu explicações mostrando não só a sua atuação positiva na área da Secretaria da Fazenda, como também o seu profundo conhecimento do setor. E aí volto na questão do candidato e do eleito. O secretário Cléber não foi articulação política de ninguém. Eu entendo, por exemplo, se eu fosse candidato a prefeito e vencesse a eleição, eu manteria o Cléber e o Caju. São dois secretários que estão tendo um desempenho muito bom. Porque a questão política sempre coloca o melhor. E o Cléber não é fruto disso. E o futuro prefeito precisa entender que o compromisso maior que ele tem há de ser com a construção de uma administração frutífera, de uma administração em que os secretários competentemente auxiliem o prefeito a governar, como o secretário Cléber tem feito, e como merece todos os elogios à atuação na área de controle financeiro, na área de ajustamento da prefeitura. O secretário, em certo momento, falou: olha, o Renatinho terminará o seu mandato com a prefeitura em ordem. E isso no momento em que existem tantas desordens. O governador Fernando Pimentel, por exemplo, foi um verdadeiro fiasco quando ele tomou posse de recursos que não lhe pertencem constitucionalmente, tomando o dinheiro dos municípios, que vai em bilhões hoje. E os municípios foram realmente muito penalizados com isso. Inclusive recursos da educação, do Fundeb, que para cobrir o rombo dos desatinos do governo estadual, ele não conseguiu resolver. O governador Zema, tão logo entrou, não conseguiu também, e hoje já está com seus pagamentos, com as suas transferências em dia, corretamente, e começa, a partir do dia 31 de janeiro, a recuperar o que foi perdido pelos municípios de uma forma ilegal e que não poderia ter acontecido, e que aí sim o Poder Judiciário deveria ter feito uma intervenção e não fez. Estamos num momento tenso aí, isso não é coisa do Irã não, né? Podemos conversar. O microfone aí. Tranquilo? Bom, deixa eu falar uma questão aqui. Você complementa em seguida. O Gilberto colocou algo ali importante e hoje quem se posiciona com relação a favor do que ele acabou de colocar, pelo menos uma situação que a lei do abuso de autoridade navega contra o interesse da opinião da maioria. Mas é importante sim que haja uma lei que preconize os momentos, as questões que são ditas como abuso de autoridade. Nós temos que ver, a lei precisa proteger o cidadão até daqueles que estão pagos e existem para fazer a lei ser cumprida, porque pode existir abuso. E o juiz de garantia, o próprio nome diz, é uma garantia de que o viés pessoal na hora de fazer uma sentença deixe de existir. Pelo menos essa é a visão que a gente tem quando se coloca um juiz para investigar, apurar os fatos e o outro para proferir a sentença. Que aí pode até descobrir se houve algum viés em que aquele juiz que investigou tratou de trabalhar para que a sua opinião fosse a preponderante e a condenação fosse feita. Estou defendendo aqui ninguém. Quando a gente fala isso, lá, é a do Lula, estou defendendo o Lula. Lá, é contra o Moro. Você é de esquerda, Carlinhos. Não é de esquerda, não. É a isenção. Você, como cidadão, um dia pode passar por isso, por qualquer circunstância. Deus ajude que não. Mas que o juiz de garantia é um sistema criado para melhorar o aspecto judiciário, Mas a justiça não tem elementos suficientes para... Não precisa.
a precisão disso é pouca gente. É onde comarcas que existem com um juiz, aí sim, lá vai ser preciso ter mais um. Mas as comarcas que tem mais de um juiz, aquele juiz que investigar um fato, o outro vem e faz o julgamento. Então isso aí é uma falácia. E outra coisa, democracia tem preço. Não se faz democracia sem preço. Se é para melhorar a instituição, se é para preservar o direito do cidadão de ser bem julgado, ter um julgamento justo, isso custa. Talvez custe menos do que manter uma pessoa presa indevidamente. Porque a prisão também custa. O Carlos Alberto, eu sei que nós estamos com o tempo corrido. O que você e o Diego acharam daquele documentário Democracia em Vertigem ter sido indicado? Eu não achei nada porque não vi. Quando Eu também não sei qual que é, não. Aí, Eu ainda não assisti, não. Aí eu posso dar opinião. Não vou dar opinião sobre um assunto. Eu quero ver aquilo lá não vi. também. Então, Carlos Alberto, oi. Né? Nós vamos ver para depois. Vamos ver e vamos debater. Assim, Carlos Alberto, eu não vou entrar no mérito, mas eu acho que uma das piores raças que existe no mundo, para mim, é o corrupto. Para mim, o corrupto, ele é o pior espécie, porque o corrupto, ele tira dinheiro da saúde, que está morrendo gente na fila, ele deixa de educar menino na escola, porque usurpou o dinheiro da merenda. Para mim, assim, Carlos Alberto, eu acho que corrupção, eu acho que o Brasil ainda é muito brando, trata muito brandamente a corrupção. Só para concordar com você, a corrupção tem que ser combatida como rotina. Ela não merece um patamar isolado, é o dia a dia. Concordo. Não, concordo. Porque a corrupção existe em todos setores da comunidade. Na empresa, no judiciário, no executivo, no legislativo. Ela existe, ela é comprovada. Não estou aqui inventando nem acusando ninguém. Perfeito. Nós estamos falando de modo geral. Mas esse modo geral, essa corrupção não poderia ser canal de promoção política para ninguém. O detalhe é o seguinte, Carlos Alberto, esse combate ostensivo... Tem que ser todo dia. Esse combate ostensivo e rotineiro da corrupção, ele vem de uns tempos para cá. Então, assim, eu acredito que daqui 10 anos, a visão do brasileiro quanto à corrupção talvez seja diferente. Mas o corrupto ele tem que ter medo. É um cara que caiu na cadeia, tem que ser pior do que o estrupador que entrou lá, entendeu? Senão, gente, não tem jeito. Marquinhos, você pega... O corrupto, Casalbel, o cara que pega o dinheiro público para si, se locupleta daquilo, ele mata gente na fila. É gente que está esperando cirurgia de catarata faz não sei quanto tempo, não tem dinheiro. Casalberto, esse dinheiro aí que está parado, quantos milhões que foi daquela operação que teve aqui? 14, né? 14 milhões? Quanta cirurgia eletiva dá para fazer com aquilo lá, Casalberto? Você zerava qualquer fila que tem aqui em Passos hoje. Então, assim... Cara, quem é que concorda com a corrupção? Ninguém. O que ela não pode ter é viés. Por exemplo, se é meu amigo, pode fazer o que for... Pro inimigo, pro amigo a lei, pro inimigo o rigor da lei? Exatamente. Não é para dizer que a gente tem uma posição contrária. Mas agora mesmo, o chefe da SECOM, o Fábio Wachtem, ele foi acusado de receber, da SECOM do Bolsonaro, primeiro escalão. Ele foi denunciado por receber dinheiro das empresas, a Band e a Record, para distribuição de publicidade. Ele, através de uma empresa dele. Aí o olhar do Bolsonaro, sabe o que foi? Não, ele cometeu, vamos ver se é crime lá para frente. É a comissão da agência, então, cara. Mas o detalhe é o seguinte, o que é minha... Não, Marco, faz não. Não, que é a visão minha disso aí? O cara que é servidor não pode receber comissão. O detalhe é o seguinte, o que é a minha visão? Nesse caso específico, rua até que se apure. Apurou... Né, se você não for austero com isso, Carlos Alberto, vai virando... mas... Não pode ser, cara. Por isso que a corrupção tem que ser combatida diariamente, cotidianamente. Não uma ação específica para condenar um grupo. Não. Ela tem que ter visão de como é que está a situação geral da coisa. Quem cometeu crime, você falou, vai lá pagar. Cana. Isso, paga. É isso aí, Carlos Alberto. Vamos lá, estamos firmes. Mas aí, o Gilberto colocou ali, aí é uma parte muito que te interessa, porque você acabou colocando que quer ter independência para fazer o seu quadro de secretários, de assessores, e ele colocou que 2 aí ele levava.
o Kleber Nascimento, da Fazenda, e o Caju, da Cultura, que são os destaques na administração são nomes municipal. bons, né? O que é que você Olha, acha não, disso? assim, eu vejo com bons olhos também, porque o Kleber é notório o que ele está fazendo. O Caju nem se fala, o Caju eu suspeito de falar, porque o Caju, além de ser um grande profissional, é uma pessoa que eu gosto muito. São duas pessoas boas, assim. Só que assim, o Carlos Alberto, eu tenho meu time também. Eu tenho pessoas boas que eu acredito que também vão dar uma resposta à altura ou melhor, sem dúvida nenhuma. Mas assim, Carlos Alberto, uma coisa que nós vamos bater em cima, e isso vai ser de eficiência da nossa gestão, é usar o maior número possível de servidores de carreira. Eu quero fazer isso. Eu quero ter essa autonomia justamente para quê? Olha o exemplo, a Secretaria de Planejamento. Nós temos servidores ali que estão há 20 anos no cargo, sabe tudo de planejamento. Por que não você não dá oportunidade? Fala, meu amigo, ajuda, vamos fazer passos crescer. Você sabe tudo. Para que eu vou indicar outra pessoa, Carlos Alberto? Então, esse é o meu pensamento. Por isso que eu quero ter essa independência, essa autonomia administrativa, para me saber, ou melhor, para me indicar aquelas pessoas que eu acredito que tenham competência. E, mais uma vez, reitero, usando o maior número possível de servidores de carreira. Olha, caminhando para o final, que nós extrapolamos o tempo Vixe. bastante, mas Conversa tá boa. Porque o debate foi interessante, é importante fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Nós estamos num momento de pré-campanha em que foram usados, os pré-candidatos todos utilizaram das web TVs que nós aqui em Passos criamos, e esse instrumento é um furo no monopólio daqueles que têm emissora de rádio, emissora de TV, acaba sendo um furo, acaba permitindo que você aqui, numa cadeira comigo, sentado ao lado, fale para um punhado de pessoas que estão ali alimentando. Compartilha e vai virando aquela bola. Cria uma situação... Uma teia, vamos dizer assim. Cria uma rede. Uma rede. Para poder informar. Mas uma campanha eleitoral, ela tem particularidades, ela precisa ampliar para chegar ao máximo de pessoas possível. Como você pensa fazer a sua campanha? Usando da internet, fazendo um trabalho de marketing que é o tradicional, qual o teu jeito de fazer a tua campanha, Carlos Alberto, caso você venha se colocar essa como pergunta candidato? sua é importante porque, primeira coisa, eu não tenho dinheiro para fazer campanha. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho um celular e tenho sapato para andar. Então, hoje, isso que vocês fazem aqui, a Web TV, está dando voz a essas pessoas que vêm de baixo e que tentam colocar a sua experiência administrativa, o seu conhecimento acadêmico, para ajudar a população de Passos a fazer essa cidade andar, a fazer a cidade ficar grande. Então, assim, Carlos Alberto, eu vou usar muito, Carlos Alberto, e essa estrutura que vocês têm. Espero poder usar. Por quê? Porque a gente tem que ser diferente. Um exemplo, eu tenho pré-candidatos aí que, claro, que são falácias, eu não sei afirmar o que chega na gente, que está com 1 milhão para gastar em campanha. Carlos Alberto, cara, eu não consigo conceber isso, não consigo conceber. Então, eu, Diego Oliveira, quero usar muito as mídias sociais, acho que vai ser o meu carro-chefe será as mídias sociais e andar no corpo a corpo. Isso é o que, a princípio, nós temos a oferecer ao povo paciente. Você tem um preparo para isso, você disse que tem candidato que já está com bala na agulha. Bala na agulha. Como é que está a tua situação para isso? Não, Carlos Alberto, hoje sinceramente, hoje eu não sei falar em números. Eu não tenho. Fala assim, Diego, você tem 10 mil para pôr na campanha amanhã? Não tem. Então, sim, Carlos Alberto, isso é uma coisa que a gente tem que construir. Mas eu, Diego Oliveira, do PSL, caso a gente seja candidato, seja aprovado em convenção, seja candidato, nós vamos fazer a campanha mais barata da história de Passos. É isso que eu procuro fazer. É o intuito nosso. Por quê? Que eu estou te falando. Eu sou pobre, não tenho dinheiro para fazer campanha, não, Carlos Alberto. Eu vivo do meu salário, da minha advocacia, da minha corretagem e dos meus serviços de drone, como professor, é isso que eu vivo. Eu não tenho patrimônio para colocar em campanha. E mesmo se tivesse, não colocaria. Então, o que eu vou usar hoje é a estrutura que vocês têm, a minha estrutura, que é um telefone celular, e minha internet, e vão para cima. Ô Marcos, tem alguma questão para nós apresentarmos ao Diego? Que estamos aqui, então, agradecendo a sua presença. Fico feliz demais. Espero que a gente tenha atendido a expectativa, pelo menos das pessoas que estão aí ligadas com a gente, e que você tenha aproveitado o bom momento aqui para poder explicar as tuas propostas, dizer aquilo que é interesse seu em termos de fazer a nossa cidade se desenvolver mais. Muito obrigado. Carlos Alberto,
eu só tenho a agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando aqui. Por quê? Porque é a ferramenta que nós temos. Hoje, as webs TV, elas são as verdadeiras propagadoras e dando voz às pessoas que antes não tinha. Entendeu? Eu não tinha. E hoje vocês estão dando voz a nós aí e estamos tendo a oportunidade de mostrar à população passense que nós temos compromisso com o povo, temos responsabilidade com o dinheiro público e que nós queremos fazer a diferença. Isso. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, muito obrigado, estou sempre à disposição e vamos em frente. Minha frase no Facebook é essa, vamos em frente. Diego, me ocorreu aqui uma pergunta importante, não vou deixar de fazer. Vamos lá. É a última que nós vamos fazer aqui. Olha, você falou que as webs, TVs, abriram oportunidade para o pessoal que não tem voz chegar e falar que é candidato. Estamos com uma quantidade de candidatos de dar inveja. Uhum. Nesse quadro, você não acha que acaba favorecendo a candidatura ou a pré-candidatura do atual prefeito? Dividindo o bolo em tantos pedaços, o dele não acaba sendo maior? Tem a possibilidade, Carlos Alberto. E ainda mais hoje que o atual administrador usa-se com grande frequência as mídias de rádio para fazer as propagandas aí da sua gestão, e isso aí, sem dúvida, Carlos. O que é ali, Marcos? Me ajuda? Voltando ao assunto da opção, como você vê o fato de que é um candidato que pode apresentar o nada consta da justiça? Eu não entendi, o que é? Cássio Cagliari. Voltando ao assunto... Você já respondeu isso aqui, então, mas é bom como frisar. você vê o fato de que é um candidato que pode apresentar o nada consta da justiça? Olha, eu sou ficha limpa. Eu não tenho nada que desabone hoje o meu nome a ser pré-candidato ou futuro candidato a prefeito de Passos. Então, esse nada consta é justamente do que? Diego é ficha limpa. Não tenho condenação criminal, não tenho nada que desabone eu estar colocando meu nome à disposição e o povo de Passos apreciar. Mas é bom ressaltar, Diego, que junto com você, quem for candidato tem que pelo menos ter esse... Não, é o mínimo. É o mínimo. Ele não registra a candidatura se ele não tiver... Hoje, sem dúvida, o TSE está apelando muito isso. Mas é importante que você tenha. Não, e aqui, mais uma vez, reitero, muito boa a pergunta do Cássio Cagliari, isso não é mérito, não. Isso aí é obrigação. É obrigação. Claro que um exemplo, nas relações, eu sou advogado, a gente fala com propriedade disso. Claro que nas relações civis, Carlos Alberto, talvez a pessoa é processada. Mas, assim, criminalmente, ou algo que desabone, que fala, o Diego é um corrupto, o Diego se locupletou do dinheiro. Não tem, nada consta, nada consta. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu posso colocar a apreciação do povo passense, justamente esse nada consta. Marcos, estamos aqui, então, encerrando o programa de hoje, extrapolamos o horário, porque discutimos ideias, projetos para aquilo que a cidade precisa ouvir, precisa saber para escolher aquele que vai tratar do futuro. Detalhe, esse foi o primeiro passo. Me coloco mais uma vez à disposição, Marcos. Sempre que vocês precisarem, sempre que tiver alguma dúvida, estou à disposição para... E, assim, a gente coloca o nosso nome à disposição e apreciação, a gente está sujeito a tudo. E vamos em frente. A nossa ideia é aprofundar. Sempre que houver oportunidade para aprofundar, nós vamos fazê-lo. Maravilha. E agradecer a sua presença mais uma vez, e deixando aquele internauta que parou um pouco, deu o seu tempo a apreciar aqui o nosso trabalho, que ele tenha sido útil para clarear as ideias e até buscar novos questionamentos que faremos na oportunidade que for possível ao Diego. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso programa.